Naquele início de tarde, o sol sobre Duque de Caxias, no coração da Baixada Fluminense, era uma fornalha impiedosa. O asfalto da rodovia Washington Luiz fervia e o trânsito, como sempre, era um monstro engasgado, vomitando fumaça e o som estridente de buzinas impacientes. Em meio àquele caos urbano, uma mulher chamada Eliana e seu filho, Rafa, recém-saído da escola, esperavam na beira da calçada. O suor escorria por seus rostos, uma mistura de cansaço e do calor opressivo que subia do chão. O uniforme escolar de Rafa, um dia branco e azul, agora estava amarelado e amassado, um testemunho silencioso da longa jornada diária. Eliana acabará de buscá-lo após uma manhã inteira de trabalho na lanchonete onde servia salgados e sucos, e seus pés doíam dentro dos sapatos gastos. Tentavam chamar um carro de aplicativo, mas o sinal de internet oscilava, engolido pela selva de concreto. Não muito longe, o uivo de uma sirene cortou o barulho do trânsito. Uma viatura da polícia militar avançou lentamente, parando com um solavanco exatamente na frente deles. 2 policiais desceram. Um deles, um homem corpulento com um bigode cerrado e um olhar permanentemente irritado, era o Cabo Bastos. Naquela vizinhança sua fama o precedia, era conhecido pelo temperamento explosivo e pela tendência de agir como se a lei fosse uma extensão de seu humor. Os moradores comentavam suas arbitrariedades em voz baixa, mas poucos, ou nenhuns, ousavam confrontá-lo. "Dona, de quem é essa moto?" perguntou Bastos, a voz ressoando com uma autoridade forçada, enquanto apontava para uma motocicleta antiga estacionada rente à calçada. "É minha, seu policial." "Eu só parei um minutinho para esperar meu filho sair da escola", respondeu Eliana, o tom educado mascarando um nervosismo imediato. "Minutinho. A senhora está estacionada em local proibido." "Tinha que saber as regras, não é?" rosnou ele, já sacando um bloco de multas com um gesto teatral. Eliana tentou se explicar, a voz um fio em meio ao barulho. "Foi só por um instante, moço. Estava um sol de rachar, meu filho estava passando mal com o calor." Antes que ela pudesse terminar, Bastos a cortou com um aceno desdenhoso. "Todo mundo tem uma desculpa na ponta da língua. É sempre a mesma história. Paga logo aqui pra gente resolver e não ter mais dor de cabeça." O subtexto era claro, uma oferta velada de extorsão que pairava no ar pesado e poluído. Rafa, que estava na 5ª série e mal entendia as nuances daquela conversa, olhou para o policial com uma confusão inocente. "Moço, minha mãe não fez nada de errado." "Foi rapidinho mesmo", disse ele com a pureza de uma criança defendendo a justiça. De repente o olhar de Bastos se cravou no menino. A fúria em seus olhos era desproporcional. "Ô moleque, fica quieto. Não se mete em conversa de adulto", gritou ele, empurrando o ombro de Rafa com força. O menino cambaleou para trás, quase caindo na sarjeta. Num reflexo maternal, Eliana puxou o filho para junto de si, o medo se transformando em indignação. "Ei! Não encoste no meu filho. O senhor não tem esse direito." Uma pequena multidão começou a se formar. Motoristas curiosos diminuíam a velocidade, e pedestres paravam, os celulares já apontados na direção da cena, atraídos pelo drama que se desenrolava. Mas a atenção só serviu para inflamar ainda mais o ego de Bastos. Ele apontou um dedo acusador para Eliana. "Ah, é? Tá ensinando o pirralho a desacatar a autoridade, é isso?" Antes que alguém pudesse intervir, ele deu um tapa forte no braço de Eliana. O estalo seco do golpe fez com que ela recuasse, mais pelo choque do que pela dor. Rafa gritou, um som agudo de pavor e choro. "Mãe!" Várias pessoas começaram a gravar abertamente. A situação se tornava cada vez mais tensa. O parceiro de Bastos, o soldado Lima, parecia visivelmente desconfortável. Ele se aproximou e sussurrou: "Chefe, vamos com calma. Tem muita gente filmando." Mas Bastos estava cego de poder. Ignorando o aviso, ele arrancou o celular das mãos de Eliana, que tentava ligar para alguém, e o atirou no chão com violência, a tela se estilhaçando. Foi nesse exato momento que, vindo da direção oposta, uma figura surgiu em uma motocicleta de grande porte.
O homem era alto, de porte atlético, e seu rosto estava parcialmente oculto por óculos de sol escuros. Ele parou a moto na frente da multidão, observando a cena em silêncio por um instante. Era o sargento Rocha, um membro da polícia do exército que, por coincidência, passava por ali voltando de um treinamento. Ele removeu o capacete lentamente, o ar de calma contrastando com a agitação ao redor, e caminhou na direção de Bastos. Qual é o problema aqui? Sua voz era baixa, mas cortante, carregada de um comando natural. Bastos o encarou com desdém, ainda sem perceber com quem estava falando. Não se mete, isso é assunto meu. Rocha ignorou a hostilidade. Seu olhar passou por Eliana e Rafa, que se encolhiam amedrontados. Você agrediu uma cidadã. E uma criança. E sabe que está sendo filmado, disse ele, o tom ainda tranquilo, mas com uma frieza que arrepiava. E daí? Eu sou a lei aqui. Retrucou Bastos, tentando projetar uma autoridade que já começava a ruir. Rocha deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, e mostrou sua identificação militar. Eu também sou um agente da lei. A diferença é que eu não esqueci do juramento que fiz. O silêncio que se seguiu foi quase total. As pessoas na multidão começaram a cochichar. Caramba, é da PE. O cara é da polícia do exército. O rosto de Bastos ficou pálido, mas seu orgulho ferido se recusava a ceder. Ah, então você quer me ensinar a trabalhar? Rocha o encarou diretamente, os olhos firmes por trás dos óculos escuros. Sua voz permaneceu calma, mas agora continha uma ameaça implícita. Não quero ensinar. Só quero lembrar que essa farda não é um passe livre para pisar nos outros. Enquanto isso, Eliana abraçava o filho que ainda soluçava. Rocha virou-se brevemente para ela. Fique tranquila, senhora. Eu assumo daqui. A multidão, sentindo a mudança no equilíbrio de poder, começou a se manifestar. É verdade, sargento. Esse aí vive parando a gente para pedir dinheiro. Bastos, perdendo completamente o controle, tentou agarrar o braço de Rocha. Num piscar de olhos, com uma técnica rápida e precisa, Rocha imobilizou a mão de Bastos e a torceu para trás, num movimento fluido que fez o policial militar gritar de dor. Rocha se inclinou e sussurrou em seu ouvido para que só ele ouvisse. Você achou que todo mundo ia ficar calado para sempre, como antigamente? Os tempos mudaram, meu caro. Uma câmera de celular hoje é mais afiada que uma bala. O soldado Lima finalmente interveio, a cabeça baixa em sinal de submissão. Sargento Rocha, por favor, eu peço. Deixa que eu mesmo faça o relatório na delegacia. Rocha soltou a chave de braço lentamente. Faça isso. Agora. E leve ele daqui. E nem pense em tentar abafar o caso. Os vídeos já devem estar em todo lugar. Um aplauso tímido começou na multidão. Eliana se aproximou, os olhos marejados de lágrimas e alívio. Obrigada, moço. Muito obrigada. Se o senhor não tivesse aparecido, eu não sei o que teria acontecido. Rocha deu um pequeno sorriso. Não precisa agradecer, dona. Eu só fiz o que qualquer um com uma farda deveria fazer. Ele então se abaixou, ajudando Rafa a pegar os pedaços do celular quebrado no chão. O menino o olhava com admiração, como se tivesse acabado de encontrar um herói de verdade. Enquanto a viatura da PM levava um Bastos humilhado e furioso, os moradores continuaram reunidos, discutindo o incidente com uma mistura de choque e satisfação. Os vídeos que gravaram começaram a se espalhar pelas redes sociais com a velocidade de um incêndio. Naquela mesma tarde, em grupos de WhatsApp e no TikTok, uma frase começou a se tornar viral. Policial arrogante agride mãe e filho, mas escolheu o oponente errado. O que ninguém imaginava era que a viralização daquele vídeo seria apenas o começo de uma longa história, uma que desmascararia muitos rostos por trás das fardas. O vídeo do incidente na rodovia Washington Luiz se espalhou mais rápido que fofoca de vizinhança. Em questão de horas, a primeira postagem, feita por um dos espectadores, já acumulava centenas de milhares de visualizações no TikTok e no Instagram. A legenda era simples mas mordaz: PM folgado bate em mãe e filho.
Sorte que o homem de verde chegou. O emoji de fogo ao final dizia tudo. Os comentários choviam. Que vergonha pra corporação. Isso tem que ser investigado. Aquele cara que ajudou é da PEI, certeza. Respeito máximo. Na casa simples e alugada de Eliana, num bairro periférico de Caxias, ela e Rafa sentavam-se no pequeno sofá da sala. O celular antigo, que ela pegara emprestado de uma vizinha, não parava de tocar. Eram colegas da lanchonete, outros pais da escola, até mesmo pessoas que ela mal conhecia, todos ligando para perguntar sobre o ocorrido. Eliana nunca imaginou que um momento de tanto medo pudesse se transformar em notícia nacional. Mas para ela, o mais importante não era a fama repentina, e sim a busca por justiça. O trauma ainda estava vivo, a imagem do rosto aterrorizado de Rafa ao ser empurrado pelo policial não saía de sua cabeça. O menino, agora, estava quieto, agarrado a um boneco de super-herói, o olhar perdido no chão de cimento queimado. Naquela tarde, alguém bateu à sua porta. Quando Eliana abriu, viu o sargento Rocha, agora em trajes civis. Ele inclinou a cabeça, respeitoso. Com licença, dona Eliana. Desculpe o incômodo. Só queria ter certeza de que a senhora e seu filho estão bem. Senhor Rocha. Por favor, entre, disse ela a voz baixa, mas calorosa. Rocha sentou-se numa cadeira de plástico, observando o ambiente modesto, mas impecavelmente limpo. Eu soube que o vídeo viralizou. A essa altura, o comando da Polícia Militar já deve estar ciente de tudo. Eliana assentiu. Eu não quero confusão, moço. Só não aceito que tratem meu filho daquele jeito. Eu entendo perfeitamente, disse Rocha com empatia. Às vezes, quem veste a farda se esquece que o povo que eles deveriam proteger também é feito de gente. Ele então lhe entregou um cartão de visitas. Se alguém aparecer aqui para ameaçar ou intimidar a senhora, me ligue imediatamente. Eu vou ajudar a resolver isso pelos canais oficiais. Não tenha medo. À noite, o clima esquentou na delegacia onde o Cabo Bastos era lotado. O comandante, Capitão Moraes, recebeu o relatório sobre o vídeo de seus subordinados. Ele olhava para a tela do computador com o rosto sombrio. Isso está em toda parte, capitão. Já chegou nos grandes portais de notícia, informou um dos policiais. Moraes esfregou o rosto, frustrado. De novo Bastos criando problema. O pito que ele levou ano passado não foi suficiente. Ele mandou chamar Bastos à sua sala imediatamente. Bastos entrou pálido, a farda amarrotada, o suor escorrendo pela têmpora. Capitão, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você agrediu uma mulher na frente de dezenas de pessoas e virou a estrela de um vídeo viral. E não bastasse isso, o cara que defendeu a mulher era da Polícia do Exército. Você tem noção das consequências disso? Gritou Moraes. Bastos tentou se defender. Foi espontâneo, chefe. Eles me desrespeitaram. Espontâneo. Você acha que essa farda te dá o direito de perder a cabeça? Houve um silêncio pesado. Moraes então disse com frieza: a partir de hoje, você está afastado de suas funções. A corregedoria já foi acionada. Prepare-se. Bastos engoliu em seco. Ele sabia, naquele instante, que sua vida havia mudado em uma única tarde. Enquanto isso, Rocha também foi chamado a se apresentar no quartel da Polícia do Exército para relatar o ocorrido. Seu comandante, o tenente-coronel Valença, um homem experiente e respeitado, já tinha visto o vídeo. Você sabe, Rocha, que por causa desse incidente, o quartel-general está em polvorosa. Muita gente importante começou a discutir o comportamento dos agentes na rua, disse Valença, abrindo uma pasta com um relatório preliminar. Eu só não consegui ficar parado vendo uma mãe e um filho serem tratados daquele jeito, coronel, respondeu Rocha calmamente. Valença deu um sorriso sutil. E você fez o certo. Mas você também sabe que sua atitude vai incomodar muita gente poderosa. Esteja preparado se tentarem te silenciar. Rocha assentiu. Ele conhecia o sistema. Sabia que o mundo não era dividido entre o bem e o mal de forma tão simples.
Mas para ele ficar em silêncio significava ser cúmplice. Nos dias seguintes, a notícia do policial arrogante repreendido tornou-se pauta em toda a mídia nacional. Organizações de direitos humanos se manifestaram. Muitos elogiavam a atitude de Rocha, enquanto outros criticavam a frágil supervisão interna da polícia. No entanto, do outro lado da história, Eliana começava a sentir medo. 2 homens de aparência suspeita, vestidos à paisana, foram vistos rondando sua rua várias vezes. Numa noite, alguém esmurrou sua porta com força. Rafa acordou chorando, apavorado. Com as mãos trêmulas, Eliana ligou para Rocha. Moço, tem gente aqui na frente. Estão gritando, dizendo para eu retirar a queixa. Menos de 10 minutos depois, um carro verde-oliva parou em frente à casa dela. Rocha desceu com mais 2 membros da PE. Com rapidez e eficiência eles abordaram e detiveram os 2 homens, que confessaram ser amigos de Bastos, enviados para dar um susto em Eliana. Rocha os encarou com um olhar gelado. Acharam que podiam resolver na base da ameaça? Pensam que estamos em que época? Disse ele, antes de levá-los para o posto militar mais próximo. Na manhã seguinte, uma nova bomba explodiu na mídia. Vítima de policial agressor é intimidada, polícia do exército intervém. A história ganhava proporções cada vez maiores. Mas por trás de toda a atenção, Rocha sabia que a batalha estava longe de terminar. Havia forças ocultas tentando enterrar o caso e a verdade, como sempre, nunca viria sem um preço. 3 dias após o incidente em Caxias viralizar, a tensão nos quartéis da polícia era palpável. O nome do cabo Bastos virara sinônimo de má conduta, comentado desde os corredores do comando até as rodas de conversa nos botecos. Mas nos bastidores, uma movimentação silenciosa e muito mais perigosa estava em curso. Numa sala de reuniões fechada no batalhão da PM, alguns oficiais de alta patente sentavam-se frente a frente. No centro da mesa, uma pilha de relatórios e os resultados preliminares da investigação da corregedoria. O capitão Moraes tentava acalmar os ânimos. Nós já afastamos o Bastos, senhores. Agora é só aguardar a conclusão do inquérito. Contudo, outro oficial, o Major Guzmão, um homem com fama de ser um articulador político dentro da corporação, o encarou com frieza. Eu ouvi dizer que o problema não é só o vídeo viral. É o fato de ele ter batido de frente com um sargento do exército. Isso é um problema entre instituições. Você sabe o quão sensível isso é? Moraes assentiu, cauteloso. Eu compreendo, Major. Mas os fatos são claros. As testemunhas e os vídeos provam que a conduta do Bastos foi excessiva. Guzmão bateu os dedos na mesa. Você acha que é simples assim? Se esse caso continuar crescendo, a imagem de toda a polícia vai para o lixo. Não estamos falando apenas do Bastos, estamos falando da imagem da corporação. Moraes ficou em silêncio. Ele entendeu perfeitamente a mensagem. Estavam procurando uma maneira de abafar o caso. O que eles não sabiam era que a polícia do exército já estava um passo à frente. Rocha havia entregado uma prova adicional, a gravação completa da câmera acoplada ao painel de sua motocicleta. Cada palavra, cada gesto de Bastos estava registrado com clareza cristalina, incluindo o momento em que ele empurrou Rafa e agrediu Eliana. O tenente-coronel Valença recebeu o arquivo com uma expressão neutra. Ótimo! Isso será nossa prova principal caso tentem distorcer a história. Rocha concordou. Tenho receio de que eles tentem outras abordagens, coronel. Já percebi que estão tentando pressionar a dona Eliana. Valença o olhou com intensidade. Nesse caso, proteja-a. Mas tome cuidado. Não deixe que transformem você no alvo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bastos estava sentado em um café barato, o rosto carregado de angústia. À sua frente, um homem de meia-idade com anéis vistosos nos dedos e um ar de quem conhece os atalhos do poder. Fica tranquilo, cabo. Com uma ajuda aqui e ali, tudo se resolve. Desde que tenha o incentivo certo, disse o homem com um sorriso cúmplice. Bastos suspirou. Minha carreira acabou, cara.
Todo mundo me odeia. Mas se eu conseguir voltar ao serviço, eu pago o que for preciso. O homem deu um tapinha em seu ombro. Certo. Mas temos que tirar aquele sargento da jogada. Se a gente conseguir pressionar ele também, talvez ele recue. Bastos olhou para o nada. Um novo medo começou a crescer dentro dele. Ele percebeu que o problema havia escapado completamente de seu controle. Na casa de Eliana, as noites se tornaram um pouco mais tranquilas desde que Rocha designou 2 soldados da PEI para fazerem uma vigília discreta na rua. Mas o trauma persistia. Rafa começou a ter medo sempre que via uma viatura da polícia. Acordava no meio da noite, chorando. Mãe, não deixa eles voltarem, por favor. Eliana só podia abraçá-lo. Não vão, meu filho. O tio Rocha está cuidando da gente. Numa tarde, Rocha apareceu com notícias. Dona Eliana, eu preciso que a senhora venha comigo amanhã ao quartel da PE. Nós vamos registrar um depoimento oficial interinstitucional. Assim, ninguém vai poder alterar sua versão dos fatos. Eliana hesitou por um momento. Moço, eu sou só uma pessoa simples. Tenho medo de ser usada e depois descartada. Rocha a olhou com serenidade. Se as pessoas simples continuarem com medo, os errados continuarão no poder. Dona, eu prometo que não vou deixar a senhora sozinha nessa. No dia seguinte, no quartel da Polícia do Exército, Eliana e Rafa sentaram-se em uma sala de depoimentos especial. Uma equipe de investigadores anotou sua declaração completa. Cada detalhe foi gravado, desde a abordagem inicial à agressão física até as ameaças que ela recebeu após o vídeo se tornar viral. Do lado de fora da sala, Rocha falava com os jornalistas que o aguardavam. Este caso não é apenas sobre um policial que errou. É sobre como as forças de segurança precisam voltar ao seu princípio fundamental: proteger e não oprimir. A reportagem foi ao ar naquela mesma noite no Jornal Nacional. Polícia do Exército assume proteção de vítima de agressão policial. A hashtag Justiça para Eliana ficou entre os assuntos mais comentados por 2 dias. Muitas figuras públicas e ativistas se manifestaram. Mas por trás do apoio público, a pressão sobre Rocha começou a aumentar. Ele recebeu uma intimação de seus superiores no quartel-general do Exército. O documento solicitava sua presença para prestar esclarecimentos sobre conduta fora do procedimento padrão com potencial para gerar imagem negativa entre instituições. Rocha leu a carta sem expressar nenhuma emoção. Então, agora ajudar um cidadão é considerado quebra de procedimento, ele murmurou para si mesmo. O tenente-coronel Valença foi até sua sala. Eu sei que isso é pesado, Rocha. Mas fique firme. Muitos lá em cima silenciosamente apoiam você. Só que você precisa estar preparado. Às vezes, a verdade nos faz caminhar sozinhos por um tempo. Naquela noite, Rocha sentou-se na varanda de sua casa, observando o céu de Caxias que começava a se fechar para uma tempestade. Em suas mãos, uma xícara de café frio. Ele abriu o celular e viu uma mensagem de Eliana: "Obrigada, moço. Se não fosse pelo senhor, eu já teria desistido." O Rafa mandou um abraço. Rocha sorriu discretamente. "Ainda não acabou, dona", sussurrou ele para a noite. "Ainda há muito pelo que lutar." Lá fora, a chuva começou a cair, grossa e pesada. Mas por trás daquela chuva, uma tempestade muito maior estava se formando. Naquela manhã, o ar na capital do Rio de Janeiro parecia pesado. O céu cinzento parecia carregar o peso de uma história inacabada. Rocha entrou no imponente prédio do Comando Militar do Leste com passos firmes e calmos. Ele sabia que aquele dia não seria apenas uma reunião de esclarecimento, seria um teste à sua integridade. Numa grande sala de conferências, vários oficiais de alta patente das 2 instituições, Polícia Militar e Exército, já estavam sentados. No centro, uma longa mesa de mogno com uma pasta grossa que dizia: "Caso Cabo Bastos, Duque de Caxias." O tenente-coronel Valença gesticulou para que Rocha se sentasse ao seu lado. Um oficial sênior da PM, o coronel Baio, abriu a reunião. Este caso gerou um ruído enorme na opinião pública.
Não estamos ignorando o erro de nosso subordinado, mas também não queremos que nossa instituição seja atacada por uma narrativa unilateral. Rocha o encarou diretamente. Com todo o respeito, coronel, a narrativa surgiu porque a verdade foi ignorada por muito tempo. Alguns rostos na sala se viraram para ele. O coronel Baio respirou fundo. Sargento Rocha, você tem consciência de que sua ação em campo pode ser considerada uma interferência? Você não faz parte da estrutura da polícia militar. Rocha respondeu sem hesitar. Eu interferi como ser humano, coronel. Quando a lei na minha frente está sendo usada para agredir uma mãe e uma criança, eu deveria fingir que não vi só porque visto uma farda diferente. A sala ficou em silêncio. O tenente-coronel Valença quebrou a quietude. O que o sargento Rocha fez não foi uma violação de protocolo, mas sim um reflexo da moral de um agente do Estado que ainda tem um coração. Após alguns instantes, um dos membros da comissão abriu a pasta com as provas. O vídeo da câmera de Rocha foi projetado em uma tela grande. Todos os olhos se fixaram na cena em que o cabo Bastos agredia Eliana e empurrava Rafa. Não havia mais espaço para justificativas. O coronel Baio finalmente disse em voz baixa, certo. Reconhecemos que a conduta de nosso homem foi indefensável. Tomaremos as medidas cabíveis de acordo com a lei. A decisão foi recebida com um longo silêncio, mas dentro dele, havia um sentimento de alívio. Rocha inclinou a cabeça levemente. Ele sabia que aquela batalha não mudaria o sistema da noite para o dia, mas, pelo menos, havia aberto os olhos de muitos. 2 semanas depois, a notícia oficial foi divulgada pela assessoria de imprensa da Polícia Militar. O cabo Bastos foi oficialmente expulso da corporação, a bem da disciplina, após ser comprovada a sua conduta violenta contra civis. O processo criminal seguirá na Justiça Militar. A mídia cobriu o evento massivamente. Mas o que mais chamou a atenção do público não foi a expulsão em si, mas a presença de Eliana e Rafa durante a coletiva de imprensa. Eles estavam ao lado de Rocha, simples, mas firmes. Eliana olhou para as câmeras e disse, eu só quero dizer que eu acredito que ainda existem muitos policiais bons. Eu vi um deles com meus próprios olhos. Ela se virou para Rocha e sorriu. Rafa, com sua inocência, acrescentou, o tio Rocha é o meu herói. A sala de imprensa ficou em silêncio por um instante e então, um aplauso contido foi ouvido de alguns jornalistas também comovidos. Alguns dias depois, Rocha voltou à sua rotina no quartel da PE. Sua vida seguiu normalmente. Embora muitos agora o reconhecessem como o militar que enfrentou o PM arrogante para Rocha, a questão nunca foi sobre quem ele enfrentou, mas sobre quem ele defendeu, aqueles que não tinham voz. Numa tarde, Eliana foi ao quartel levando uma travessa de feijoada e uma porção de farofa. É o pouco que eu posso trazer, moço. Como agradecimento. Rocha riu. Dona Eliana não precisava se incomodar. Mas eu faço de coração. E o Rafa também quis te dar uma coisa, disse ela, chamando o filho. Rafa correu até ele e lhe entregou um desenho feito em uma folha de caderno. No papel, um soldado de brinquedo estava de pé, protegendo uma mulher e uma criança. Abaixo, escrito com uma caligrafia torta, obrigado por proteger a gente, tio Rocha. Rocha olhou para o desenho por um longo tempo. Seus olhos ficaram marejados. Ele afagou a cabeça de Rafa. Continue estudando, campeão. Não tenha medo dos maus, mas também não se esqueça de ser bom. Eliana sorriu, emocionada. O senhor sabe que desde o que aconteceu, muitos vizinhos lá na rua começaram a ter mais coragem de denunciar quando são tratados com injustiça? Eles dizem, se a dona Eliana conseguiu, por que a gente não consegue? Rocha assentiu lentamente. Isso significa que a sua luta não foi em vão, dona. Ao anoitecer, Rocha estava no pátio do quartel, observando as luzes de Duque de Caxias piscando à distância. Por um instante, ele pareceu ver 2 sombras pequenas ao longe, uma mãe e um filho que um dia só queriam voltar para casa em paz. Ele respirou fundo e sorriu. Às vezes, murmurou ele, a justiça não vem porque somos fortes, mas porque não desistimos.
O céu da noite estava sereno. E entre o brilho das estrelas, parecia haver uma prece simples subindo do coração de uma mãe. Que sempre existe